Já confiou em alguém que parecia ser uma boa pessoa, mas depois revelou sua verdadeira face? Venha descobrir 5 atitudes comuns de pessoas sem caráter. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como identificar ciladas e sinais de pessoas sem caráter antes que seja tarde demais. Acompanhe com atenção. A primeira atitude comum de pessoas sem caráter é a manipulação sutil para alcançar benefícios próprios. Elas agem de forma estratégica, analisando suas fraquezas e prioridades, para aos poucos construir uma relação de confiança onde você se sente obrigado a atender seus pedidos. Essas pessoas não chegam diretamente pedindo o que querem, mas vão te envolvendo em suas artimanhas, criando situações que te colocam exatamente onde elas desejam. Com conversas habilmente tecidas e uma narrativa personalizada, elas vão desviando sua atenção e moldando suas decisões conforme seus interesses. Mesmo se confrontadas, não assumem a culpa e são mestres em inverter os papéis, fazendo com que você duvide de si mesmo. Essa manipulação é tão sutil que muitas vezes só percebemos tarde demais o quanto fomos ludibriados. A segunda atitude comum de pessoas sem caráter é a habilidade de distorcer a verdade e criar narrativas enganosas para alcançar seus objetivos. Essas pessoas não hesitam em mentir descaradamente, muitas vezes utilizando detalhes falsos e emoções fabricadas para dar veracidade às suas histórias. Elas são exímias manipuladoras de situações, capazes de inventar cenários complexos para ludibriar aqueles ao seu redor. A mentira não é apenas uma ferramenta para essas pessoas, é uma forma de vida. Elas constroem uma teia intricada de falsidades que muitas vezes só são desmascaradas após causarem danos irreparáveis. A confiança depositada nelas se transforma em cinzas quando a verdade vem à tona, revelando um histórico impressionante de traições e enganações. Esteja sempre atento aos sinais e não se deixe envolver por tramas ardilosas. A terceira atitude marcante de pessoas sem caráter é a falta de empatia e consideração pelos sentimentos alheios. Elas não hesitam em trair a confiança depositada nelas, agindo apenas em benefício próprio e sem se importar com as consequências para aqueles ao seu redor. Essas pessoas veem as relações como uma via de mão única, onde recebem tudo o que precisam sem jamais retribuir ou oferecer suporte mútuo. Pode ser algo tão simples quanto compartilhar um segredo íntimo que prometeram guardar, ou algo tão devastador como manipular os sentimentos de alguém para alcançar seus próprios objetivos. A traição, para elas, não é uma transgressão, mas uma estratégia válida para alcançar o que desejam. Infelizmente, essa traição muitas vezes acontece de forma inesperada, pois essas pessoas sabem como criar uma falsa sensação de segurança ao seu redor antes de desferirem o golpe fatal. Esteja atento aos sinais sutis e proteja sua energia das influências negativas que podem minar sua confiança e bem-estar. A quarta atitude marcante de pessoas sem caráter é a habilidade de se fazer passar por vítimas para escapar de responsabilidades. Elas são mestres em manipular emoções alheias, criando narrativas comoventes que desviam o foco de suas próprias atitudes questionáveis. Ao serem confrontadas com suas ações prejudiciais, essas pessoas rapidamente invertem os papéis, fazendo com que você se sinta culpado por apontar seus erros. Eles podem chorar, gritar e dramatizar situações para desviar a atenção do verdadeiro problema. Essa estratégia não apenas as absolve da responsabilidade, mas também cria um escudo emocional que as protege de qualquer consequência. É um jogo complexo onde a manipulação das emoções é utilizada como armadura contra críticas ou repreensões, fazendo com que você se questione se não foi duro demais ao apontar suas falhas. Fique atento a esses sinais sutis e não se deixe enganar por jogos emocionais perversos. Nesta parte, vamos explorar a capacidade das pessoas sem caráter de utilizar as emoções alheias como uma ferramenta para alcançar seus objetivos. Elas são mestres em criar dramas e situações comoventes que provocam pena e compaixão, manipulando assim a percepção dos outros. Essas pessoas são hábeis em distorcer a realidade e forjar sentimentos genuínos para atingir suas metas, mesmo que isso signifique brincar com os sentimentos e emoções das pessoas ao seu redor. Ao adotarem essa estratégia, elas conseguem manter seu controle sobre aqueles que as rodeiam, criando uma teia de falsidades emocionais que muitas vezes passa despercebida. Esteja alerta para não cair nesse jogo emocional e saiba identificar quando suas emoções estão sendo manipuladas por indivíduos sem escrúpulos. A capacidade de descartar as pessoas conforme sua utilidade revela uma faceta sombria das pessoas sem caráter. Para elas, os indivíduos são apenas peões em seu jogo de interesses egoístas, podendo ser facilmente descartados quando deixam de atender às suas necessidades. Essas pessoas não possuem laços verdadeiros ou relações baseadas em reciprocidade, mas sim conveniência e oportunismo. Elas mantêm uma lista mental das pessoas que podem ser utilizadas em determinadas situações, e quando essas pessoas não se mostram mais úteis, são prontamente substituídas sem remorso. A frieza com que tratam aqueles que um dia foram considerados amigos ou aliados demonstra a falta de empatia e consideração pelos sentimentos alheios. Este comportamento narcisista e egocêntrico é uma característica marcante dessas personalidades tóxicas, que não pensam duas vezes antes de passar por cima de qualquer relação para alcançar seus objetivos pessoais. Nesta parte, vamos aprofundar na complexidade do jogo emocional utilizado por pessoas sem caráter.
Elas são verdadeiras mestres em criar situações onde você se vê enredado em um labirinto de dúvidas e inseguranças. Cada movimento delas é calculado para manter o controle da narrativa e das suas emoções, deixando-o constantemente em um estado de alerta e desconfiança. A habilidade de distorcer a realidade e manipular as interações cotidianas transforma cada momento compartilhado com essas pessoas em uma potencial armadilha emocional. Esteja ciente dos sinais subliminares e não permita que sua vulnerabilidade seja usada contra você. Ao buscar novas vítimas para substituir aquelas que já não lhe são úteis, as pessoas sem caráter entram em um ciclo vicioso de manipulação e descarte. Elas identificam indivíduos vulneráveis em busca de apoio e segurança, aproximando-se com promessas vazias e gestos superficiais de amizade. Uma vez que conseguem extrair o máximo benefício dessas novas relações, sem hesitação descartam essas pessoas como se fossem objetos descartáveis. Essa atitude insensível e fria revela a verdadeira natureza desses indivíduos, que veem as pessoas como meros instrumentos para atingir seus objetivos egoístas. Este jogo cruel de manipulação e abandono demonstra a falta de empatia e consideração pelas emoções daqueles ao seu redor, deixando um rastro de desilusão e dor nas vidas das vítimas enganadas. Ao perceber os indícios de comportamentos manipuladores e prejudiciais de pessoas sem caráter, é fundamental agir com firmeza e assertividade. Estabeleça limites claros e saiba dizer não quando se sentir sendo pressionado ou manipulado. Priorize sua saúde emocional e bem-estar, afastando-se de relações tóxicas que minam sua confiança e autoestima. Lembre-se de que você merece ser tratado com respeito e consideração, e não precisa tolerar o abuso emocional ou a manipulação de pessoas sem escrúpulos. Busque apoio em amigos e familiares confiáveis. Converse sobre suas experiências e não hesite em procurar ajuda profissional caso se sinta sobrecarregado. Proteja-se, valorize-se e esteja atento aos sinais que indicam relações prejudiciais em sua vida. Ao refletir sobre as nuances e sutilezas dos comportamentos de pessoas sem caráter, torna-se essencial compreender a importância de estabelecer limites saudáveis e proteger sua energia contra influências negativas. Não permita que a manipulação e a falta de empatia minem seu bem-estar emocional. Valorize-se e reconheça que relações baseadas em honestidade e reciprocidade são fundamentais para o seu crescimento pessoal. Ao identificar padrões prejudiciais em suas interações, busque apoio em pessoas de confiança e esteja aberto a conversas assertivas que promovam um ambiente mais saudável ao seu redor. Lembre-se sempre, você merece ser tratado com respeito e consideração. Inscreva-se no canal para mais conteúdos reflexivos sobre desenvolvimento pessoal e relacionamentos saudáveis. Se esse conteúdo te fez refletir sobre relações tóxicas em sua vida, compartilhe sua experiência nos comentários. Inscreva-se para mais vídeos como este. Lembre-se, identificar comportamentos nocivos é o primeiro passo para proteger sua paz interior. Até o próximo vídeo.